E aí, amigos e amigas, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao canal. E hoje é dia 13 de março de 2023 e hoje é uma data muito especial, uma data muito importante. Não sei se você já se tocou dessa data e geralmente a gente procura ficar atentos, né, a datas comemorativas de personagens muito importantes para a teologia, de datas que têm a ver com o desenvolvimento do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico, datas que têm a ver com o bem-estar e a luta por uma sociedade melhor e mais justa. E nós usamos a aba comunidade aqui do canal, que você deve conferir com frequência, porque todo dia tem algum conteúdo lá na aba comunidade. Só que hoje, né, além de ter lá na comunidade esse conteúdo, eu resolvi fazer também um vídeo para falar um pouco mais a respeito dessa data comemorativa de hoje, dia 13 de março, porque ela, sem dúvida, ela tem um simbolismo importante e a gente precisa comentar um pouco mais a respeito. Antes de eu falar mais sobre essa data, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Nesse canal nós temos conteúdos diários, tanto na comunidade quanto em vídeos, com colunas diferentes a cada dia, e você deve acompanhar conosco e ativando todas as notificações lá no sininho, você é avisado de tudo que estreia por aqui. Se você também deseja contribuir com esse canal, seu crescimento, sua expansão, você pode agora mesmo clicar ali embaixo, não só no like, na curtida, como também no valeu demais e enviar uma oferta que você queira para cá. Bom, hoje, dia 13 de março, completa 10 anos, uma década do pontificado do Papa Francisco. Esse canal ele tem uma preocupação com a teologia e aquilo que diz respeito à teologia, teologia bíblica, sistemática, pastoral como um todo. Nós não somos um canal confessional, nós não temos o compromisso com alguma confessionalidade específica, porque nós somos um canal do livre pensar, um canal independente, um canal que pode se preocupar e se aprofundar com o conhecimento teológico, independente da confissão religiosa que venha esse conteúdo teológico. E eu me lembro bem, há 10 anos atrás, da escolha de Jorge Mário Bergoglio, cardeal de Buenos Aires, uma igreja onde eu tive a oportunidade de conhecer há um tempo atrás, que fica ali próximo à Praça da Casa Rosada, né, que é a sede do governo da Argentina, um lugar muito, muito legal, vale muito a pena conhecer. E ele foi eleito Papa no dia 13 de março de 2013. Eu me lembro até hoje, era uma quarta-feira, né, um dia de semana, e aqui no Brasil, o anúncio da sua eleição veio à tarde daquela quarta-feira, dia 13 de março. Eu me lembro bem que eu estava num médico e eu tentei enrolar, né? Geralmente a gente quer celeridade do médico, aquele dia eu tentei enrolar na sala de espera para poder acompanhar a televisão. E aí, depois que eu saí da consulta, minha esposa me ligou passando os detalhes, e eu lembro que desde aquele momento em que ela falou, eu fiquei bastante impressionado de ter sido a escolha de um cardeal argentino, dele ter escolhido o nome de Francisco, tudo coisas muito inéditas, e depois eu pude acompanhar com mais detalhes e ver vários ineditismos da escolha do Papa Francisco há 10 anos atrás, e essa marca tem o acompanhado ao longo dessa década. Primeiro que já foi surpreendente o que tinha acontecido no final de março, né? Nos dias 20 e poucos de março, de fevereiro daquele mesmo ano, quando o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. E ele assim o fez, e então um conclave foi convocado, e uma renúncia papal fazia muitos séculos que não acontecia, são casos raríssimos na história da Igreja,
e o Bento XVI surpreendeu o mundo com aquela renúncia e logo após, em meados do mês de março, um conclave foi convocado para que os cardeais eleitores, aqueles cardeais com idade de até 79 anos de idade, pudessem escolher o sucessor do Papa Bento XVI. E aí, no dia 13 de março de 2013, com poucas votações, poucos escrutínios, foi anunciado o nome do cardeal Jorge Mário Bergoglio. Foi muito interessante, eu como historiador, como teólogo, como alguém que dá aula de história do cristianismo já há muitos anos, acompanhei de perto, né? Acompanhei de perto aquela eleição, como tinha acompanhado a de 2005, quando, depois da morte do Papa João Paulo II, foi eleito o Papa Bento XVI, que até na época não foi nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Quem acompanhava, como eu acompanhava, já sabia que ele seria eleito Papa naquela ocasião, porque ele era um franco favorito, diferentemente da eleição do Papa Bergoglio, porque ele não estava tão na mídia assim, pelo menos não de uma maneira tão evidente quanto foi naquela outra ocasião. E eu fiquei assim muito impressionado com a sua escolha, como eu disse, primeiro pelo ineditismo de ser um Papa argentino, de ser um Papa latino-americano, isso nunca tinha acontecido na história do cristianismo. Fiquei também bastante surpreso de perceber, de sacar, que ele foi o primeiro Papa jesuíta a ser eleito. Eu achava que já tinha tido outros papas jesuítas, mas não, ele foi o primeiro Papa jesuíta a ser eleito, como também foi o primeiro Papa a escolher o nome de Francisco. Inclusive, naquela ocasião, se tinha uma dúvida se ele seria chamado de Francisco I ou só de Francisco, e depois a igreja fez questão de esclarecer que ele só seria conhecido como Francisco I se depois tivesse um Francisco II. E na época em que o Papa João Paulo I foi eleito, já no seu anúncio, ele já tinha sido anunciado como Papa João Paulo I, e aí, no caso do Papa Francisco, foi apenas Francisco. E, aliás, essa é uma escolha muito simbólica, uma escolha muito impactante. E as escolhas dos nomes dos papas, é o próprio Papa quem escolhe o nome, apenas segue a numeração, né? É uma escolha repleta de significados, porque geralmente é uma homenagem ao santo, né, que ganhou a notoriedade com o nome, e ao sucessor, no caso de um nome que já foi escolhido anteriormente. E isso dá muito a tônica de como será a proposta de pontificado daquele Papa ao escolher o seu nome. E o Papa Francisco, dias depois, falou que a escolha do nome Francisco, que foi o primeiro a escolher um nome ligado a um santo tão importante para a teologia, para a história do cristianismo, que foi São Francisco de Assis, e que ele escolheu aquele nome quando, dentro do conclave, quando foi eleito, o cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes disse para ele: não se esqueça dos pobres. E ao falar essa frase, ao dar a ele esse conselho, ele então decidiu escolher o nome de Francisco, porque tem tudo a ver com a luta em favor dos menos favorecidos, com a luta contra a desigualdade, contra a fome, contra a pobreza, tão característica de São Francisco de Assis, e que ele quis abraçar, encarnar, e nessa década ele tem vivido, de fato, esse ideal, né? E tem feito ações nesse sentido, como também tem feito ações muito expressivas e muito significativas para inserir a igreja nesse cenário atual da sociedade ocidental em que nós temos vivido. Ele entendeu isso e passa a dialogar com essa sociedade ocidental do século XXI, né, com muitas modificações em relação ao passado, coisa essa que a grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil ignoram por completo, e não é à toa que vão se tornando cada vez mais ultrapassadas e obsoletas. Como também o Papa Francisco tem feito ações muito importantes no combate à corrupção, no combate à pedofilia,
que era um problema grave do catolicismo, não é uma exclusividade do catolicismo, né? Mas que o Papa Francisco tem combatido com muita veemência, com muita coragem, com muita força, e de fato tem que combater isso, que é uma anomalia, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar, é uma anomalia, é um crime horrendo, e ele tem combatido conforme deve fazê-lo como líder dessa igreja tão grande, tão representativa, né? Pois bem, então essa data é uma data que deve ser lembrada. O Papa Francisco, ao ser eleito, já tinha 78 anos praticamente. Imaginava-se que ele teria um pontificado breve. Esse pontificado não tem sido tão breve assim, completa hoje 10 anos, né? Completa uma década. E, sinceramente, eu espero que ele continue por mais algum tempo, que ele tenha saúde para isso, que ele tenha saúde também mental, também psicológica, como acabou faltando por uma questão da própria idade, né? Que houve no Papa Bento XVI, recentemente, depois já da sua morte, saiu uma história de que ele teria dito que depois de eleito Papa ele não conseguia mais dormir, teve problemas graves com insônia, e isso desgastaram muito ele, que já estava com uma idade muito avançada, tinha desafios enormes pela frente, e realmente isso deve pesar muito, e eu sinceramente espero que o Papa Francisco tenha saúde em todos os sentidos, continue no seu pontificado que apresentou aberturas, diálogo com questões muitíssimo importantes para a sociedade atual, principalmente para a sociedade ocidental. Ele que tem sido uma voz bastante equilibrada, uma voz bastante humanizada do cristianismo como um todo, principalmente no Ocidente, né? Mais uma vez eu me refiro, tem feito aproximações muito interessantes no diálogo ecumênico, tem dado cada vez mais uma cara de universalidade para a igreja e descentralizado a igreja que vivia concentrada na Itália, na Cúria, na Europa, né? E ele tem colocado pessoas na Cúria de outros lugares do mundo periférico, da América Latina, da Ásia, da África, tem nomeado cardeais em lugares muito distantes, né, do centro europeu, da história da igreja, e tem dado uma diversidade muito maior, muito mais abrangente, muito mais ampla para a igreja, o que é uma coisa muito louvável, uma coisa que nós devemos, então, citar aqui, como também deixo aqui como dica que você leia as encíclicas, as exortações que são publicadas quando o Papa Francisco escreve, principalmente o Laudato Si, que tem muito a ver com as relações ambientais, ecológicas, o Evangelho Gaudium, né, a alegria do Evangelho, enfim, textos bem interessantes que vai servir bastante. Se você é católico, isso é obrigatório, essa leitura, e se você não é católico, essa leitura também é muito legal, que vai, sem dúvida nenhuma, acrescentar bastante a sua reflexão cristã, a sua reflexão teológica. São textos não moralistas, são textos com profundidade teológicas, profundidade reflexiva, o que é bastante interessante, o que é bem legal. Então, esse vídeo extra, né, nesse dia, é para a gente saudar a década de pontificado do Papa Francisco, os 10 anos da sua eleição, no dia 13 de março de 2013, sucedendo ao Papa Bento XVI, que faleceu recentemente. Então é isso, pessoal. Ative as notificações, fique ligado na nossa programação, que já já a gente volta aqui com mais conteúdo, independente de qual é a tradição religiosa da qual você faz parte. Esse é um canal de teologia cristã de um modo geral. Tchau, um abraço.